Hoje, na aula de inglês, nós vamos abordar a ordem das palavras. Algumas estruturas seguem a mesma ordem do português. Esta aula está sendo apresentada porque muitos alunos falam que em inglês é tudo ao contrário. Então, a gente vai ver que não é assim tão ao contrário como dizem. Por exemplo, nas frases afirmativas, o inglês segue a mesma ordem do português, que é a ordem que ocorre primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Por exemplo, na frase nós compramos livros, nós temos a sequência nós, sujeito, compramos, verbo, livros, complemento, que em inglês fica we buy books. We, sujeito, buy, verbo, books, o complemento. Na frase imperativa, o inglês segue também a mesma ordem do português, que é o verbo e o complemento, sem o sujeito. Como é próprio do imperativo, essa frase primeiro temos o verbo e depois o complemento, sem o sujeito. No caso, a frase escreva o e-mail. Nesse caso, nós temos o verbo escreva e o complemento e-mail, o e-mail, que em inglês fica write the email. No caso, write o verbo e the email o complemento. A forma interrogativa é que vai divergir do português, porque no caso do português nós temos o sujeito, o verbo, o complemento, no caso, e o ponto de interrogação, indicando que a frase está na interrogativa. Então, no português, nós temos a frase eles compram livros. Então, temos eles, o sujeito, compram, o verbo, livros, complemento e o ponto de interrogação. Já em inglês, são apresentadas duas marcas de interrogativa e é importante visualizar esses detalhes. Assim, na interrogativa em inglês, nós temos o auxiliar, que em geral vem no início da frase, e o ponto de interrogação, portanto, duas marcas de interrogativa. No caso, em inglês, resulta do they buy books? Ou seja, nós temos o auxiliar do, o sujeito they, o verbo buy, o complemento books e o ponto de interrogação. Outra estrutura em que os alunos se queixam mais, dizendo que é ao contrário, são as expressões nominais. Em português, a gente tem a seguinte ordem das palavras para essas locuções nominais. Primeiro temos o substantivo, depois o adjetivo, caracterizando esse substantivo. Exemplo, na expressão casa grande, em português, nós temos casa, que é o substantivo, e grande, que é o adjetivo, caracterizando a casa. Dessa forma, a ordem é substantivo, depois o adjetivo. Em inglês, nós temos para casa a palavra house, para grande a palavra big, resultando a expressão big house, em que temos o adjetivo primeiro, depois o substantivo. O adjetivo big e o substantivo house. Vamos agora apresentar dois exemplos
com mais de um adjetivo na locução nominal. Que em português nós já vimos que os adjetivos, vêm depois do substantivo. Em inglês é o contrário, os adjetivos vêm antes do substantivo. Então, em português, a gente tem a expressão ou locução nominal bicicleta preta bonita. Ou seja, primeiro o substantivo bicicleta, depois o adjetivo preta e depois o outro adjetivo bonita. O que em inglês passa a ser ao contrário, como dizem os alunos. A expressão beautiful black bike, em que primeiro a gente tem o adjetivo beautiful, depois o adjetivo black, para depois o substantivo bike. E para concluir o assunto, vou apresentar uma locução, ou frase nominal, ou expressão nominal com vários adjetivos. Inglês. Amazing new black American car. Temos aí um adjetivo amazing, outro adjetivo new, outro adjetivo black e outro adjetivo American. Depois, aí sim o substantivo car. Em português fica carro incrível novo preto americano. Daí vemos que o substantivo vem primeiro, o que é carro, depois os outros todos adjetivos citados. Incrível novo preto americano. Por hoje é só e espero que vocês tenham compreendido a ordem das palavras em inglês. Se puder dar um like aí no canal e ficamos gratos. Até a próxima.